Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos abordar um pouquinho aqui sobre a grande falácia da insegurança masculina em relação a comportamentos indevidos das mulheres, né? Isso dentro de um contexto de relacionamento entre homem e mulher, tá? Quem que nunca ouviu a clássica, você é inseguro, a maldade está nos seus olhos, não tem nada a ver, você, você não está confiando em mim, você não confia em mim, né? Muito provavelmente a maior parte dos homens já passaram por uma situação parecida como essa. Se não passaram, vão passar provavelmente, ou conheceram, né, e vivenciaram assim, com os próprios olhos, esse tipo de coisa acontecer, né? E muito disso é atribuído ao homem, a culpa deles serem inseguros, deles serem excessivamente ciumentos, né? Que por mais que esteja escancarado, né, o comportamento indevido da sua parceira ali, né, a isenção de responsabilidade por conta das mulheres ali em relação a comportamentos indevidos, né, que minam diretamente a confiança no homem, né, elas acabam atribuindo isso ao homem, a culpa, né, em relação a esses comportamentos e dobrando o homem, manipulando o homem muitas das vezes, em muitas das situações que eu vejo aí e que eu já presenciei, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Isso aí já é uma artimanha muito batida já, né? Mas que é continuamente usado aí nos relacionamentos entre homem e mulher. E aí eu tenho que simplesmente bater na tecla de que se algo ainda é utilizado e não se tornou obsoleto, é porque ainda existe efetividade. Então atribuir que o homem é seguro, que o homem o problema está na cabeça dele, a maldade está na cabeça dele, que ele não confia nela, esse tipo de coisa, muitas das vezes é algo que realmente o homem atribui a si, né, a culpa a si mesmo, em relação a comportamentos indevidos de suas parceiras, né? A isenção da responsabilidade por parte da mulher nos seus atos errôneos dentro do relacionamento, atos esses que desconcertam e incomodam o homem, é o grande alicerce para que esse jogo ele vá adiante. Elas não conseguiriam levar adiante a imputação de culpa ao homem sem antes elas não tiverem a obrigação nenhuma de assumir a responsabilidade, de redimir pelos seus erros, que é algo que a gente vê frequentemente em qualquer tipo de relacionamento amoroso por aí. A mulher ela tem uma incapacidade muito grande de assumir que estão erradas, por exemplo, né? Então, o jogo fica totalmente livre para elas poderem atuar da forma como elas bem quiserem, né? Elas são muito hábeis em, por exemplo, escolher um alvo, né, específico que sabe que esse alvo é um fator de sensibilidade no seu parceiro. Por exemplo, se ela se insinuar para esse alvo em específico, com certeza o seu parceiro terá determinadas reações muito mais intensas e daí ela consegue medir ali a temperatura ali da relação ali, do homem, né, dos seus sentimentos profundos ali, e ela consegue mensurar isso de uma forma muito mais detalhada, né, vamos dizer assim, mais incisiva, né. As motivações que levam as mulheres a fazer esse tipo de coisa são várias as motivações, né. A gente pode citar a mulher tentando calcular o nível de ciúme do homem, o nível de agressividade do homem em determinadas situações, o nível de apego e de envolvimento emocional do homem, né? O nível de paixão, o nível. Enfim, a gente pode escalar isso para mais coisas que são do interesse da psique feminina aí, do, da o termômetro feminino que ela utiliza para medir o homem ali, se o cara está indiferente demais ou não, né? E ela tentar desvendar ali o que está se passando na cabeça daquele homem. Então elas vão começar
a ter essas motivações aí e exercer aquilo que está disponível, né, dentro do campo de habilidades delas, que é o campo emocional, né? Então elas vão agir através desse campo emocional para poder colher esses tipos de informações. Então isso vai desde de instrumentizar o ciúme masculino, né, do seu parceiro, ou até mesmo de testar a capacidade de sedução dela com um companheiro de trabalho, com um chefe, com um gerente, né, ou com um cliente, inclusive, né. Então é muita daquelas coisas que você acaba vendo se você, por exemplo, trabalha em firma e qualquer no seu local de trabalho. Muitas das vezes você conhece, já viu mulheres que são casadas, que são comprometidas, seja casamento, namoro, relacionamento sério, seja lá o que for. Vocês vão ver muito dessas mulheres aí tendo muita conversinha com o homem, a torta e direita, com um coleguinha de trabalho, com o magrinho da firma lá. Vocês vão ver que vão muita conversinha, em demasia, com muito sorriso, muita risada, né? Tem umas que tem até muito contato físico, inclusive, né? Começa a ficar de abracinho, esse tipo de coisa. Tudo isso aí, cara, são grandes sinais, assim, de que a mulher ela tem um comportamento indevido, certo? Isso aí é uma coisa que não precisa nem ficar questionando muito, né? Como é que é a postura que a mulher deve ter, até que também o homem tem que ter sua postura também, né? Só que aí, as motivações nesse exemplo que eu dei de ambiente de trabalho, né, e que, tipo assim, não tá envolvido com o namorado ou esposo em si, vamos colocar aí no âmbito profissional, é muito uma questão da mulher se validar, né, dela ver o seu poder de atração, de sedução, se ela ainda está dentro do mercado ali, se ela ainda tem a capacidade de exercer a, a, a sedução dela, medir o nível de atração dela em relação aos outros homens, a elevar a autoestima, né? Às vezes a mulher acordou com aquela autoestima baixa ali, ela quer dar uma, uma melhorada no seu ânimo ali, né? E ela acaba meio que se insinuando para alguém ali, né? E o cara vai lá, ele retribui com atenção, com elogio, com simpatia demais, né? E aí a mulher ela sai sorridente ali, feliz da vida, por mais que ela não tenha nem segundas intenções nem nada, né? Isso acontece muito, tá? E é o clássico você confundir a educação e simpatia da pessoa com interesse. Por mais que isso seja uma estratégia feminina, ela sabe muito bem o que está fazendo, né? Só que você caiu, né, na estratégia dela. Então aí é onde entra muito aquela coisa, não, você tá confundindo, nós somos amigos, que não sei o quê, né? Isso aí pros caras que gostam de se envolver com mulher casada e acaba querendo levar o trem adiante, né? Porque a mulher tá lá simplesmente sendo simpática, assim, ensinando pra ele cai na armadilha dela e começa. E aí ela começa a, a, a dar pra trás, né? Ela refuga, né? Fala que ele tá entendendo as coisas erradas, né? E obviamente isso aí não é uma questão que atrelada só a pessoas comprometidas, as solteironas também vão fazer isso aí. Até porque boa parte da firma já deve saber muito bem quem são as solteiras, quem são as casadas, né? Quando entra uma funcionária nova, alguma pessoa nova no corporativo ali, os homens, as primeiras coisas que eles tentam descobrir é se aquela mulher é comprometida ou não, basicamente. Agora vamos voltar ao assunto aí da insegurança e vamos fazer um exercício mental aí e em cima disso e vamos colocar isso sobre um contexto, certo? Então vamos colocar a seguinte situação, pessoal, para fins de exercício mental. Você está com a sua namorada, né? E você tem um outro amigo que também tem uma namorada e vocês decidem fazer um rolê juntos, seja na casa de um ou de outro, onde vocês vão se encontrar para bater um papo e beber alguma coisa, talvez tomar uma cerveja, tomar um uísque, qualquer coisa assim. E chegando lá, na casa do seu amigo, de repente o seu amigo está recebendo uma visita do primo dele, que ele não vê há anos. Logicamente, ele vai incluir esse primo dele no rolê.
né? E de repente a sua parceira digníssima, né, isenta de se responsabilizar por suas más condutas, começa a ser muito amistosa, muito sorridente, começar a conversar muito com ele, né? De vez em quando você pega ela fazendo algum olhar meio que reservado para ele, aquele olhar meio que, né, de analítico, né, aquele olhar reservado assim, e você vai pegando isso aí, né? E de repente a cerveja esquenta ou acaba e ela se dispõe a buscar a cerveja, né? Lá no freezer, na geladeira. Vamos supor que seja uma geladeira, aquelas geladeiras que tem o freezer embaixo em vez de cima, né? Aquelas geladeiras, aquelas mais modernas, tem muitas geladeiras mais modernas aí que tem o freezer embaixo, né? E por coincidência, o primo do seu amigo está sentado bem ao lado dessa geladeira, né? Ela vai lá, ela vai abrir o freezer embaixo, em vez dela abrir o freezer de forma bem comportada ali, ou normal, né? Ela simplesmente ela empina a anca, assim, para não dizer a bunda, né, em direção a esse primo do seu amigo, né? Depois de ter dado esses sinais todos aí, esse, essa amistosidade excessiva, né? Ela faz isso e ela simplesmente acaba meio que sensualizando ali e fica meio que escancarado, né? Ele acaba percebendo o primo dele, disfarça, né, e tudo mais. Então, vamos fazer esse exercício mental aí. E eu tô dando esse exemplo aqui aleatório, pessoal, não é uma coisa que aconteceu comigo, né? Mas, assim, já aconteceu de eu presenciar casais e as suas digníssimas estarem se insinuando para mim, não dessa forma necessariamente, mas meio que parecido, né? De formas diferentes ali, mas com um cara do lado. Já aconteceu comigo durante o meu trabalho, no cotidiano, em rolê por aí. E eu tô dando esse exemplo aí, inclusive, fictício, porém, algo que eu acho que deve acontecer coisas semelhantes, bem parecidas com isso aí, de forma bem frequente por aí, nesses rolês da vida de hoje em dia, tá? Não é para mim. Esse exemplo, além de por ser fictício, eu não duvido que seja algo bem factível, tá? Vamos deixar isso aí bem claro. Aí o namorado, né, compreensível, ele está desconfortável com aquilo e de repente ele chama a namorada dele no canto para trocar uma ideia. E aí começa, né? Vai começar toda aquela questão de que eu falo que na maioria dos casos, é perda de tempo ficar discutindo com mulher. Mulher não se discute, mulher toma providência, né? Falei um pouco disso no meu último vídeo, se eu não me engano. E, e aí vai começar toda aquela discussão, né? Ela vai começar a manipular tudo aquilo lá, né? Para se isentar da responsabilidade da má conduta que ela está tendo, né? Vai instrumentalizar o ciúme do seu namorado em favor dela, colocando ele como inseguro, fazendo ele se colocar no lugar dele, que o problema está na cabeça dele, né? Enquanto isso, muitos dos homens eles começam a se sentir culpados e achar que o problema está nele, mas não é, né? E aí, cara, o cara simplesmente ele passou por um shit test, né? Um teste de merda da mulher, onde ele vai se mostrar muito fraco, muito um homem muito dobrável, né? E aí a mulher ela vai começar a escalar esse tipo de situação, né? Eu tenho comigo que esse tipo de situação ela serve muito para medir a temperatura do homem, né? Elas vão utilizar, inclusive quando elas verem que o homem não está sendo muito manipulado, elas podem até tentar quebrar a resistência do homem através da fragilidade. Elas vão se mostrar frágeis, elas vão começar a fazer um drama, né? Vai começar a tentar simular que elas estão se sentindo tristes porque você não confia nela, né? Até tentar quebrar essa resistência e o homem se sentir culpado por aquilo. Então, tudo isso é teste de merda e uma resistência absurda que as mulheres têm, né? De atribuir as responsabilidades pelos seus próprios atos, certo? Elas sentem e tentam
descobrir o que, que o macho, no caso ali, o namorado dela, sente em várias situações diferentes do cotidiano, da dinâmica que o casal está vivenciando ali no momento, né? Então vamos colocar aí os pingos nos is. A questão não é que você é inseguro, a questão, o problema não é você, cara. A questão é que você está sendo testado, né, por alguma espertinha por aí que você está se relacionando, né? Então, o homem ele tem que estar muito atento a esse tipo de jogo, porque isso acontece muito, vai continuar acontecendo, como eu falei, em um nível mais baixo ou mais alto de gravidade, isso vai acontecer, entende? Então, o problema não é você, cara. Você não é inseguro, né? Isso aí é simplesmente uma parte da natureza feminina de testar a capacidade de resistência e de imposição que o parceiro dela tem, né? Eu não sugiro a vocês a ficarem debatendo, brigando com a mulher, discutindo, tentando convencê-la desse tipo de coisa, né? E o que eu sugeria para vocês, pessoal, é ver até que ponto a mulher ela foi capaz de levar isso adiante, né? E já e já começar a considerar que ela já é inapropriada por esse relacionamento, entendeu? O mais ideal seria uma punição definitiva, uma punição que era o rompimento do relacionamento, né? Porque muitas das vezes, se você ir lá e falar que não vai aceitar esse tipo de situação mais, pode acontecer dessa situação se voltar a se repetir a um nível mais baixo, né? Um pouco mais suave, mais sutil, né? Só para ela poder ver se você realmente ali vai ter uma postura de homem de ser firme com a sua posição ou não. Agora, se você está disposto a passar por isso novamente, aí já é uma questão sua, é problema seu. Então, só para a gente poder concluir aí essa questão, é o fato de que a mulher, por natureza, ela testa um homem, né? A mulher, ela tem isso para poder testar a dominância do homem, ver o quanto o homem é dobrável ou não, o quanto ele se mantém firme diante de suas posições, de suas convicções, dos seus valores. E o teste ele vai vir inevitavelmente, né, de determinado nível até hoje em dia as mulheres estão acostumadas a jogar num nível muito baixo e chegando ao ponto de terem comportamentos como esse do exemplo que eu dei no vídeo aí. E cabe ao homem decidir se essa mulher ela é compatível com ele, né? Se isso está de acordo com o contexto de relacionamento sério com uma mulher, né? E não cai nessa de achar que o problema é com vocês, que você é inseguro, que o problema está na sua cabeça, que a maldade é você que está vendo isso com maldade, né? Que o comportamento dela é sem maldade, sem intenções. Não caia nessa, cara. O comportamento, como por exemplo esse que eu dei no vídeo, é um comportamento inadequado, é um comportamento errado. Não é um comportamento que uma mulher deve ter ao lado do seu companheiro de relacionamento e nem longe dele, inclusive, né? É uma coisa óbvia, é um comportamento inadequado, desrespeitoso até. Então cabe a você decidir se vai aprender a lidar com esse tipo de situação que provavelmente, se você deixar passar, vai voltar a acontecer em um nível até pior do que isso, ou se você simplesmente vai chegar, tomar uma decisão unilateral e falar assim: eu não quero mais. E pronto. Simplesmente ser homem, ir lá unilateralmente tomar uma decisão e falar: acabou, eu não quero mais, a gente não tem compatibilidade, determinadas coisas eu não aceito. E dê as costas e vá embora. Não discuta,
Não problematize a situação, não entre no assunto, simplesmente comunique e dê as costas e vá embora. Você não precisa compactuar com um relacionamento tóxico nem com mulher tóxica moderna. Você simplesmente deixa jogando sozinho o jogo que ela mesma criou para ela. Simplesmente vá embora. Não dê espaço para esse tipo de pessoa. Deixa com que essas pessoas se destruam sozinhas.